Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Paulo, nos seus dias, disse à igreja de Colossos, aos irmãos que se reuniam como igreja na cidade de Colosso, a respeito das sutilezas, a respeito da malandragem que os fariseus, os escribas, os legalistas daqueles dias iriam fazer para tentar converter os gentios às práticas das leis mosaicas. Paulo deixou escrito isso para o povo gentil, admoestando, advertindo sobre esses ocorridos. Infelizmente, passaram-se séculos e séculos e nos dias de hoje, há quase 2000 anos, é infelizmente isso que acontece dentro desses lugares que eles chamam de igreja. O que é ensinado, o que é praticado é o que? As leis, algumas das leis de Moisés. Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, que é a Páscoa judaica. Então, eu te convido a fazer uma leitura de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Vamos ler. Estou utilizando a Nova Versão Internacional, a NVI. Em Colossenses 2,8, assim disse Paulo: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então é exatamente isso que acontece. Com essas práticas, eles procuram, eles tentam, eles almejam agradar a Deus com obras mortas, obras da lei de Moisés. Mas Paulo já avisou, já tinha orientado naqueles dias. E eles não entendem, a religião não entende. A religião aplica as maldições de Moisés na vida do povo gentil, na vida do povo que Deus nunca deu nenhuma lei para cumprir. É isso que você tem que se atentar quando alguém falar alguma coisa para você. Nossa, você não vai na nossa igreja, sua vida está amarrada porque você não dá o dízimo, você tem que pegar envelope, você tem que participar de campanha, você tem que fazer um desafio com Deus, porque somente assim Ele vai te abençoar. E não é isso. Não é isso. Isso são o quê? Tradições humanas. Isso são doutrinas manipuladas por mentes carnais. Não há necessidade de fazer essas coisas. Não há necessidade de praticar essas maldições, essas obras mortas. Não. Aí você me pergunta, mas por que não há necessidade? Simplesmente porque em Cristo já está tudo feito. O Cristo ressuscitado é o suficiente para nós reinarmos em vida, para que nós tenhamos uma vida abençoada. Assim também ele disse, veja, no versículo 9. Versículo 9 ele disse assim, no versículo 9 de Colossenses 2, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, toda a totalidade da divindade. Cristo é o suficiente, não há necessidade de você procurar em outro lugar. Não há necessidade de você ir atrás de mandingas, de feitiçarias, que eles dizem propósitos, eles aplicam para você ser abençoado, você tem que pegar um envelope, colocar uma oferta e passar pela porta, porque Jesus é a porta. Para você ser curado de um câncer, você tem que colocar o copo de água em cima da televisão e acreditar naquela feitiçaria, naquela mandinga, e você vai beber e vai ser curado. Não, em Cristo está toda a plenitude. Quando você virar, vamos dizer que você está enferma, vire as costas para esse sistema, para essa maldição, e Jesus vai te curar. Primeira cura que se é feita em um filho de Deus é aqui, na mente, no entendimento. Essa é a principal cura. Quando você tem entendimento da verdade que é Cristo em você, quando você tem o conhecimento que Deus habita em você, todas as coisas são possíveis. Em todos os lados, em todos os segmentos da sua vida. Cristo é suficiente. O Espírito dele em você é a plenitude. Não há necessidade de você buscar em outro lugar, em outro local, com outra prática, com outra forma. Não. Ele é suficiente. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Não é a metade, não é um pouco, não é sob medida. Não. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Meu amado, então
Basta, dê um basta nessas feitiçarias que você anda praticando. Dê um basta nessas macumbogérias que você anda praticando. Não acredite que você vai colocar um copo de água, você vai pegar uma vassoura ungida, um tijolinho ungido e sua vida vai mudar. Não, não é assim. Paulo disse aos Colossenses, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, em outra versão fala principado e potestade, Jesus, o Cristo ressuscitado, ele é a autossuficiência para a sua vida. Ele é o que você necessita para ter uma vida digna de um verdadeiro filho e eleito de Deus. Basta, dê um basta nessas feitiçarias, nessas mandingas. Comece a reinar em vida, comece a confessar o Cristo ressuscitado dentro de você e terás uma vida abençoada. Porque nele, no Cristo ressuscitado, a circuncisão que era obrigado pela lei de Moisés, ele, pelo Espírito, fez essa circuncisão. Não há necessidade de você procurar isso na lei. Veja, no versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar, que é o tomar, que é o tirar o corpo da carne. A pessoa, quando está no Cristo ressuscitado, a tendência dela é sempre estar matando os desejos da carne, mortificando os desejos carnais e a cada dia mais vivendo em espírito. Porque a circuncisão espiritual Cristo fez. A lei fazia a circuncisão carnal, mas a espiritual foi Cristo que fez. No versículo 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Batismo foi qual? Foi na morte, não numa piscina. Paulo estava falando aos Colossenses, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse batismo ocorreu quando? Pelo sangue dele, pelo sangue que verteu naquela cruz. Aquele sangue foi o preço alto pago pelos filhos eleitos dele para tirar, para eliminar a obrigação, a obrigatoriedade de praticar as obras da lei. Isso foi para os judeus, para o povo israelita. Para nós, que somos gentios, não. A graça veio de graça. Basta apenas o quê? Crer. Basta viver pela fé e você provará que tu és um filho eleito de Deus. Nós não temos obra nenhuma para cumprir, obra de Moisés nenhuma. E no versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados, esse pecados aqui eu vou te mostrar no Códice Sinaíticos que não é esse nome que está lá, porque pecado, olha aqui, vamos ler no dicionário Almeida. O que é pecado pelo Almeida? Falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. Para indicar isso, a Bíblia usa vários termos, tais como pecado. Então, 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei, mas o povo gentil não tem lei. Então, quando vocês, como aquele estava dizendo aos gentios, quando vocês estavam mortos em ofensas e na incircuncisão da carne, porque o povo não tinha parte com a comunidade de Israel, porque eles eram incircuncisos, segundo os judeus. Por isso eram afastados da comunidade de Israel e não tinham Deus no mundo. Quem é que não tinha Deus no mundo antes de Jesus vir, antes da crucificação, antes da ressurreição de Cristo? Eram os gentios. Eles eram considerados como estrangeiros, como forasteiros. Quando vocês, gentios, estavam mortos em ofensas, eu vou te mostrar no Códice Sinaíticos que aqui não é pecado, é ofensa. E na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Vamos ver no Códice. Assim está no versículo 13. E estando tu morto nas ofensas e na incircuncisão da tua carne. Como estava falando aos gentios, então os gentios não tinham pecado. Gentios eram transgressores. Eles faziam a vontade da natureza adâmica, a natureza carnal. Versículo 13 aqui, ó. E estando tu morto nas ofensas e não em pecados, e na incircuncisão da tua carne, ele vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas. Então ele perdoando-nos todas as ofensas. Jesus
mesmo os gentios não tendo lei, mas na sua morte ele perdoou todas as ofensas, todas as transgressões que o povo gentil praticava. A lei, os judeus, os israelitas, eles viviam pela lei, eles tentavam praticar as obras da lei. Os gentios não praticavam obras da lei e nunca praticaram e nunca devem praticar. A religião coloca isso na vida das pessoas, coloca como uma obrigação deles ter que fazer isso, mas não há essa necessidade. Aí então, aqui no 13, utilizando a nova versão internacional, porque se você utilizar a nova Almeida atualizada, fica assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Para quem não tem esse conhecimento, ele pega esse versículo e aplica dentro da chamada igreja, as pessoas incautas, as pessoas sem conhecimento, e as pessoas carregam as ofensas, transgressões como se fossem pecadoras. E eles dizem: vocês têm que vir na nossa igreja, vocês têm que vir na igreja porque vocês são pecadores e não há um justo na terra, e o único jeito de vocês amenizar o pecado de vocês é vocês pegando um envelope, vocês dando 10%, vocês comendo pão e bebendo suco, vocês tomando banho na piscina. Só que você viu no Códice Sinaíticos que não se trata de pecado, não se trata, porque Paulo estava falando aos gentios, e ele dizendo aos gentios não pecavam, porque gentios não tinham as leis de Moisés, correto? Correto. Então, por isso que eu eu me baseio no códice para meu entendimento. E agora meus vídeos eu procuro sempre estar colocando ele para você também, para você não perder tempo de ficar procurando no Google. Eu faço isso para você também ter uma base, ter de onde a gente pode achar alguma verdade. Porque como eu disse, não. O códice ele foi datado até a metade do 4º século. Até o ano 200, então ele é o mais próximo da realidade. Então se você pega uma Almeida Corrigida Fiel, vamos lá, Almeida Corrigida Fiel, e quando vós estáveis mortos, vós quem era? Os gentios, e quando vós estáveis mortos nos pecados, tá vendo pecados aqui de novo? E na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha, ofensas, vamos ver o que significa ofensa na Bíblia no Rossais. Palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, injúria, agravo, ultraje, afronta. 2. Ação que causa dano físico ou lesão. Ato de atacar ofensiva. Ato ou dito que lesa um sentimento respeitável ou legítimo. Desconsideração, desacato, menosprezo. 5. Violação de um preceito de uma regra. Transgressão. Pecado, olha aqui o pecado, falta, sensação desagradável de... Então, voltando, ofensas não pode ser comparado com um pecado, não pode ser comparado. Ofensa é uma coisa, pecado é outra. Aí você fala, não, mas aí no dicionário falou, não. Então vamos ver, na nova versão, na NVI, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Só que pecado não é ofensa. Porque em 1 João, capítulo 3, versículo 4, assim está. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Eu te pergunto, gentios tinham lei no passado? As leis foram dadas para os gentios? Os gentios tinham lei no passado? Não. Então o que eles praticavam era uma transgressão da carne, era uma obra da carne, eram ofensas, mas não pecado. Porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então voltando para Colossenses 13, quando vocês, que eram gentios, estavam mortos em ofensas, estavam mortos em transgressões, agora a gente entende. E na incircuncisão da sua carne, porque os gentios eram incircuncisos, porque a circuncisão era para os israelitas, não para os gentios, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ou seja, de Paulo
ele perdoou todos os pecados, que eram a prática, que eram as leis de Moisés. Dos gentios, ele perdoou as transgressões. Você vê que quem traduziu aqui, ele mesmo se confunde. Comparando com o Códice Sinaítico, ele se confunde. Na primeira parte, quando vocês estavam mortos em pecados. Isso aqui foi para os judeus, só que, na verdade, estava direcionado a gentios. E na incircuncisão da sua carne. Quem era incircunciso? Gentios. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então, essas transgressões deveriam estar aqui e esses pecados aqui. Porque ele nos perdoou. Paulo, sim, era israelita. Então, de Paulo, tratava pecado. Entendeu? Versículo 4. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Era contrária a quem? Essas ordenanças era prejudicial a quem? Aos gentios? Não. Era prejudicial aos israelitas. Ele a removeu pregando-a na cruz. As leis de Moisés, em formas de ordenança, que escravizava, que matava, que aprisionava, ela foi cancelada na morte de Jesus na cruz, e foi cravada no alto da cruz. Uma forma metafórica de falar. Essa dívida, essas ordenanças, era contra os judeus, contra os israelitas, não contra os gentios. Então esse vídeo que eu estou fazendo dá uma boa base para quando você pegar um versículo, nesse versículo você esmiuçar ele, você estudar, você pesquisar, para você ter um entendimento. Agora eu te pergunto, dentro dessas chamadas igrejas que eles se reúnem, tem condições de fazer isso? Não tem, porque eles não têm tempo. O tempo deles é arrecadar dinheiro para pagar aluguel, pagar imposto, pagar compromisso. E assim eles não podem ficar esmiuçando, falando as verdades para as pessoas. Não pode. Versículo 15 para encerrar. E tendo despojado os poderes, tendo arrancado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A religião diz que é diabo, Satanás. Não, aqui não. Aqui eram os poderes e autoridades, os imperadores. Então, meu amado, este vídeo eu fiz justamente para isso. Porque eu lendo, eu esmiuçando, eu pesquisando, eu consultando lá no Códice Sinaítico, a gente começa, nas entrelinhas, a gente começa a ter um entendimento mais profundo. O versículo 13, você vê no versículo 13 de Colossenses 2, tem dois sentidos. Ele tem um sentido que era para os gentios, mas dá-se a entender que era judeus. E no final dele, Paulo se usa das transgressões, que deveria ser para os gentios, e ali seria pecado, e não, estava transgressões. Então, tem que ter muito cuidado. Não adianta a pessoa falar assim, eu vou ler a Bíblia em um ano, vou fazer aquela programação de ler um ano. Besteira. Se você for na religião aí, pessoas já leram essa Bíblia de frente, de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, umas 50, 100 vezes, e não sabe nada, não entende nada. Então, o gostoso, o prazeroso é isso. Você, em cima de um versículo, você começa a procurar, o Espírito Santo vai te dando ideia, vai te dando entendimento, vai te mostrando, falando, tá vendo? É assim que faz, é assim, assim. Não foi desse jeito, foi assim. E assim a gente vai tendo conhecimento. E o maior prazer da minha vida é fazer o que eu estou fazendo agora, passando para você. Porque eu não tenho interesse nenhum de tirar você de onde você frequenta. Não, a vida é sua. Eu não tenho interesse nenhum em barrar você de pegar metade do seu salário e dar em um lugar. O dinheiro é seu, faça dele o que você bem quiser. Mas para aqueles que têm interesse em aprender, eu estou aqui, juntamente com você, buscando conhecimento. Lógico, sendo direcionado pelo Espírito da Graça. Porque pela minha própria vontade, eu não sei nem falar, quanto mais ter esse entendimento. Amém? Então, eu vou encerrando aqui. Eu fiz esse vídeo mais porque uma irmã perguntou para mim a respeito de, afinal de contas, Paulo estava falando para quem? Em Colossenses 13, para os gentios ou para os judeus? Pronto, chegamos à conclusão, baseada no Códice Sinaítico, que no versículo 13 teve, quem traduziu, fez no texto de que foi escrito na NVI fala de um jeito, na ACF de outro, na ARA faz outro, na NAA faz outro. Mas quando você vai no Códice Sinaítico, aí você entende que ali foi falado extremamente, somente para os gentios. Amém? Então eu vou deixar esse vídeo com você. Se foi útil, proveitoso, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. E no final estarei deixando alguns vídeos, se for do seu interesse, assista. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.